Hail the King capítulo 201. A batalha está vencida. As pupilas de Brook se contraíram. O inimigo que se aproximava era outra elite de 4 estrelas. O que era ainda mais emocionante era que, no topo com o mestre de 4 estrelas, havia centenas de cavaleiros negros ilesos e ativos silvando e correndo em sua direção, com o aço brilhando em suas mãos. Finalmente aqui! Claro, Brook reconheceu esse mestre de 4 estrelas. Era o mestre de combate que o chefe dos Cavaleiros de Cicatriz na Cara enviou para lutar contra os arqueiros de Chambord. Seu nome era Gulo. Aparentemente, ele havia se livrado do assédio dos arqueiros. Com a adição deste mestre de 4 estrelas no jogo, o equilíbrio sutil entre as duas forças da batalha foi instantaneamente quebrado. As chances do exército de Chambord tomaram um rumo direto para baixo. Os únicos capazes de impedir Gulo eram Frank Lampard e os 2 irmãos brincalhões que ainda não conseguiram chegar até lá. Além disso, a Valquíria Helena estava sendo impedida pelo Cavaleiro de Cicatriz na Cara. Todos os ases da cidade de Chambord estavam ocupados. Não sobrou ninguém capaz de resistir ao poderoso inimigo, muito menos a esse inimigo que trouxe centenas de cavaleiros com ele. A julgar pelas circunstâncias, não importa o quão engenhoso Brook fosse, elas não tinham chance de sair dessa. Era sem esperança. As chances para o exército de Chambord tornaram-se inúteis em um instante. A situação não deixou a Brook sequer um momento para pensar. Ele diminuiu a velocidade e respirou fundo enquanto limpava a testa coberta de sangue. Suas mãos agarraram com força a Excalibur do rei, sua visão estava tão concentrada e firme como sempre. Para nossas mortes! Avançar! O oficial militar da cidade de Chambord rugiu enquanto ele avançava em direção ao mestre de 4 estrelas Gulo. Seus olhos eram firmes, e sua espada sem qualquer hesitação. Ele avançou com toda a sua vida, como uma mariposa para as chamas. Animal preso! Sem esperança! Venha para morrer! Gulo balançou a espada com força letal. Quando Brook estava sendo consumido pela enorme espada, de repente, algo estranho aconteceu. Uma misteriosa sombra negra surgiu do nada, quieta como um fantasma. Você não podia vê-lo, apenas a aura de uma lâmina no meio do campo de batalha, interceptando cada um dos ataques de Gulo. Quem é este? A fúria de Gulo estava subindo. Ele reconheceu que esse oponente era poderoso. As misteriosas sombras negras mergulharam e deslizaram ao redor de cada ataque com incrível velocidade como um raio. Ele pulou e uma luz dourada cegante foi emitida da espada em sua mão. A luz era tão intensa que rasgou o céu. Gulo imediatamente torceu a espada para evitá-lo. Ele focou a energia colorida do medalhão e concentrou-se na defesa em vez da ofensa, tentando desesperadamente bloquear o ataque súbito. No entanto, a energia fumegante dourada destruiu completamente a energia do elemento terra. Abruptamente, um leve golpe gelado e o sangue espirrou. Gulo congelou e ficou parado por uma eternidade. Seu rosto estava cheio de descrença e devastação. Puf! A sombra passou pela carcaça congelada de Gulo, sem esforço como se pegando uma maçã. Ele riu enquanto pegava a cabeça do mestre de 4 estrelas. E ele saiu, tão repentinamente quanto ele chegou. Sua imagem lentamente ofuscando e ficando transparente, como se estivesse derretendo no céu infinito, até desaparecer completamente. Morte instantânea. Foi instantâneo. Quem era esse homem? Como ele pode ter matado um mestre de 4 estrelas tão facilmente? Como ele poderia simplesmente ir e vir daquele jeito? A coisa mais misteriosa foi a penetrante energia dourada que passou pelo corpo de Gulo. Os que tiveram a sorte de testemunhar a coisa toda ficaram maravilhados. A imagem da sombra misteriosa seria algo que nunca poderia ser apagado de suas mentes. Todo o campo de batalha foi silenciado e espantado. Ninguém tinha ideia de onde ele veio e para onde foi. A cabeça de Brook ficou sem expressão por um momento e depois ele acordou. Ele parecia estar do lado de Chambord. Mas então,
Porque eu nunca ouvi em torno de Sua Majestade. Bem, na verdade é o melhor, eu acho. Agora que Gulo está morto, o último as que Sua Majestade preparou antes de sair pode permanecer anônimo. A batalha está ganha agora. Os 20 guardas que os rodeavam haviam lutado até a exaustão, e parecia não haver mais variáveis que pudessem mudar os resultados. Gordon Brooke ergueu a espada e sinalizou o código. Voz, voz. Vindo dos arbustos a 30 metros de distância, flechas encantadas coloridas foram atiradas para fora. Tão rápido que elas cortaram o ar fazendo sons estranhos, pousando nas centenas de cavaleiros que estavam avançando. Bum bum bum. Explosões distantes sacudiram o chão, os elementos mágicos surgiram sobre a terra. Carne e sangue estavam respingando e membros quebrados e aço voavam por toda a parte. Este foi um massacre unilateral. A centena de cavaleiros não tinham onde se esconder e estavam cobertos de flechas mágicas. A dura armadura negra não foi capaz de fornecer qualquer tipo de barreira entre eles e a morte. As chamas ardentes, a geada congelante, a eletricidade crepitante e o veneno onipotente tomaram todas as suas vidas em um instante. Nas colinas distantes, surgiram 2 dúzias de jovens garotas com armaduras estranhas. Elas estavam segurando arcos, e seus corpos estavam cobertos de elementos mágicos de 1 e 2 estrelas. Havia fogo, eletricidade, gelo e veneno. Seus olhos expressavam apenas indiferença. Dentro de um tremular nas cordas do arco e menos de 10 inalações e exalações, centenas de cavaleiros treinados foram mortos. Arqueiros mágicos eram de fato o inimigo das cavalarias. Essas jovens e adoráveis arqueiras mágicas não só eram capazes de magia inacreditavelmente poderosa, como também eram inacreditavelmente precisas. Cada flecha foi disparada com uma precisão incrível e disparada pelo ar para atingir os alvos pretendidos. Embora os cavaleiros negros estivessem enredados com os guardas da Chambord, os guardas não foram prejudicados em nenhum fio de cabelo. Arqueiros mágicos rank divino. Em um instante, todo o intrometido exército do Cavaleiro Negro foi erradicado. Como isso aconteceu? Por que Chambord abriga tantas elites? 3 reis de coroa dourada foram devastados e começaram a gritar. Eles tentaram escapar com a ajuda de guardas dedicados, mas a chuva de flechas matou simultaneamente todos os guardas. Os soldados de Chambord espancaram os 3 e os amarrou com cordas, como animais. O campo de batalha caótico e violento finalmente começou a diminuir. Um flash de prata entrou correndo, com uma energia poderosa irradiando de Frank Lampard que acabou de terminar com sua vítima. Logo, 2 uivos de bestas rugido das chamas nível 4, vieram como um fogo imparável. Na parte de trás das bestas, estavam os irmãos Drogba e Pierce. Enquanto isso, as brigas entre o resto dos guardas também haviam parado. Eles estavam cobertos de sangue e segurando seus machados. Todo mundo estava olhando na mesma direção. Em todo o campo de batalha, havia apenas uma luta ainda em andamento, a luta entre o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara e a valquíria, Helena. As espadas estavam se atacando vigorosamente e não havia como saber quem tinha a vantagem. 4 poderes mágicos independentes estavam trocando em torno do corpo de Helena. A imagem era indescritível. Ninguém tão jovem como ela poderia incorporar todos os 4 elementos e trocá-los à vontade. No entanto, ter uma vantagem não significava que ela estava ganhando. Embora o rival não fosse capaz de se aproximar dela devido ao intenso ataque mágico, o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara também não corria perigo. O homem era o mais forte dos 4 elites de 4 estrelas. Suas capacidades estavam excedendo o pico de 4 estrelas, alcançando 5 estrelas. Se a Valquíria, Helena não tivesse sido capaz de combinar os poderes das outras 6 mercenárias profissionais, incorporando gelo, eletricidade, fogo e veneno, os 4 elementos da magia, além de cumprir todas as missões com fé em Lut Golem e alcançando o nível 35, ela não teria sido capaz de ser igualar a esse guerreiro de cicatriz na cara. Os dois estavam praticamente iguais, mas Helena era um pouco mais experiente, permitindo que ela suprimisse um pouco seu oponente.
Mas terminar a luta rápido era muito difícil. Bang 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 bang. O líder da cavalaria de cicatriz na cara estourou a energia da espada prateada, dispersando as flechas flamejantes recebidas. Imediatamente, ele recuou e fez uma pausa. Ele segurou a espada e sorriu arrogantemente, enquanto olhava para os oficiais de execução da lei de Chambord. Ele lentamente começou a dizer: "Vocês homens ousados e ignorantes! Como se atreve a atacar os cavaleiros imperiais? Vocês estão todos tão desesperados para serem exterminados pelos cavaleiros executivos." Cavaleiros executivos. Brook ficou um pouco chocado. Você é um dos cavaleiros executivos. O cicatriz na cara jogou um cinto preto no chão. Abra seus olhos e veja quem você está atacando. Como ousa assassinar Dick, Allen e Gulo, os 3 cavaleiros sagrados e sequestrar os 3 reis de Blackstone, Slash e Shishui? Cometer um erro como este, até mesmo o rei de Chambord não pode escapar da punição dos cavaleiros executivos. Hahaha. Ele era realmente um membro dos cavaleiros executivos. Brook e a multidão examinaram o cinturão negro no chão. Foi gravado com um urso de 2 cabeças e um cavaleiro de armadura de metal montado em um cavalo. Qualquer um que fosse alguém saberia muito claramente que era o sigilo dos cavaleiros executivos. O crime de atacar um cavaleiro executivo não deveria ser ignorado. Mesmo para um rei. Nesse pensamento, os rostos dos poucos que entendiam a gravidade da questão ficaram pálidos. Se você realmente é um cavaleiro executivo, por que você nos invadiria em Chambord? Você recebeu uma ordem direta do Imperador Yasin. Uma dúvida passou pela cabeça de Brook e ele começou a interrogar. Quem diabos é você? O cicatriz na cara sorriu, gritando com raiva. Quem diabos é você para exigir respostas minhas? Dou-lhe 10 segundos para libertar os reis, amarrar-se em corda e entregar os assassinos que mataram os cavaleiros acorrentados e vir comigo para ser julgado. Caso contrário, em 10 dias, prometo que os cavaleiros executivos irão transformar sua cidade de Chambord em cinzas. Até o rei de Chambord será enviado para o Pilar de Fogo. O líder da cavalaria de cicatriz na cara sorriu novamente. Ele estava obviamente blefando em uma situação tão perigosa. O que mais ele poderia fazer além de tentar assustar os guerreiros de Chambord? Além disso, ele era o estimado cavaleiro executivo, com um futuro brilhante seguindo o cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. Matar alguns civis de uma colônia era como matar algumas galinhas. O que eles poderiam fazer? Eles se atreveriam a matar um honrado cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Mesmo quando completamente cercado, ele não tinha medo algum. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 202. Salve o rei. Vendo como o invasor desesperado ainda era terrivelmente arrogante, o povo de Chambord ficou excepcionalmente irritado. Drogba saiu primeiro para provocar o cavaleiro com cicatriz na cara. Foda-se sua mãe. De onde merda você ir mesmo? Você já olhou para o seu rosto cicatrizado nojento? Sua mãe deu à luz a você cagando. Pierce, de cabelos brancos, não queria ser superado por seu companheiro. Ele olhou para o cavaleiro com cicatriz na cara como alguém olhando para um idiota e disse: "Eu sei, certo. Mesmo que seja dia, ele ainda pode assustar monstros com aquele rosto. Invadir o nosso país sem qualquer intenção já é um crime enorme. Além disso, ele até fingiu ser parte dos cavaleiros executivos de nosso país. Estou rindo pra caramba. Por que você não disse que é o Imperador Yaxin?" A maneira como esses dois estavam zombando do cavaleiro com cicatriz na cara era cruel o suficiente para matar uma pessoa. No entanto, a ignorância costumava ser a chave para o destemor. Palavrões e olhar para um cavaleiro do reino sagrado poderiam ser um crime pequeno ou grande e punível dependendo de como você o viu. Acabar queimado no poste não era de todo impossível. Do jeito que esses dois estavam tratando o cavaleiro sagrado, parecia que eles foram fortemente afetados por seu rei desonesto. Acho que vocês dois querem morrer.
O cavaleiro de cicatriz na cara ficou extremamente irritado, seu corpo tremendo de pura raiva. Seu braço se moveu levemente, e duas energias da espada apareceram e voaram em direção às gargantas de Drogba e Pierce como um cometa feroz. No momento seguinte, suas cabeças sairão de seus pescoços. Bum! Um relâmpago atingiu e as forças explodiram. O silencioso Lampard brilhou e deu um soco. Dois postes de plasma com a largura de seus pulsos subiram contra a energia da espada. Com as duas energias se encontrando, ambas explodiram, sacudindo a terra ao redor da área. As pessoas que estavam ao lado da explosão, mesmo com apenas uma deficiência trivial na habilidade, foram surpreendidas. Para eles, parecia que um tornado foi soprado bem na frente deles, forçando-os a recuar inconscientemente. E foi nesse momento que Brook teve uma ideia. As declarações estúpidas e sem pensamento dos dois acenderam a lâmpada na cabeça de Brook. Ele deu um passo e deu um chute para fora, como se não intencional, em frente ao rosto perplexo dos espectadores, chutando o distintivo do Cavaleiro Negro. Ele voou para os arbustos longe. Depois, Brook disse com um sorriso astuto no rosto: "Você disse que é um cavaleiro do Império. Você tem alguma coisa que possa provar isso?" "Eu acho que não." "Quão destemido é você, fingindo ser o cavaleiro do Império Sagrado." "Todos, derrubem este impostor comigo com tudo o que você tem." Ele estava obviamente mentindo, mas de maneira alguma iria admitir isso. "Isso é tão sem vergonha." Drogba suspirou, sentindo vergonha olhando para Brook. "Eu sei bem, sua falta de vergonha tem o mesmo equilíbrio que o seu estilo anterior também." Pierce acariciou seu queixo. "Você." O líder dos cavaleiros de cicatriz na cara olhou para eles com descrença, quase sendo enlouquecido. "Esses camponeses sem valor, como ousam agir dessa maneira?" Mesmo em seus sonhos, ele não podia imaginar que, depois de mostrar seu distintivo do Império Sagrado, não apenas não imploraram por suas vidas, eles até reuniram a coragem de mordê-lo de volta, dizendo que ele era falso. O prestígio do líder estava sendo desafiado por esses camponeses ignorantes. Perdido no momento de sua raiva, ele mordeu com tanta força que seus dentes de ouro estavam prestes a quebrar a qualquer momento. Estes eram realmente um grupo de bandidos. Mas atualmente, não era hora de mostrar sua imagem de prestígio do Cavaleiro Sagrado. Porque as elites de Chambord vieram atacando, cercando-o no centro. Helena atacou primeiro. Com seus finos dedos sedutores, milhares de raios voaram para fora, encontrando seu caminho para os pontos vitais do líder dos cavaleiros de cicatriz na cara. Os golpes de Lampard eram tão densos que explodiram como água. Com um golpe do punho, iluminou o céu e golpeou implacavelmente. Além disso, Drogba e Pierce, ambos vestindo seus trajes de touro e capricórnio, estavam preparando suas próprias habilidades finais. A pressão aumentou exponencialmente. "Vocês, camponeses, apenas esperem. Em um tempo muito curto, vocês vão pagar pelo que fizeram hoje." O líder cavaleiro de cicatriz na cara sabia que não podia lidar com tudo isso, então ele voou para longe, deixando para trás uma área de terra destroçada. Ele só podia correr. Mesmo que sua mente estivesse cheia de raiva, querendo matar a multidão na frente dele e transformar em carne picada, ele só podia fugir. Mantendo sua mente clara, tão clara quanto um espelho, percebeu que, se os camponeses não tivessem medo do distintivo do Império, ficar ali por mais tempo seria realmente pedir sua própria morte. A arqueira parecida com uma deusa do grupo adversário e o guerreiro que estava coberto de iluminação derretida, ambos tinham a habilidade de ameaçá-lo. Em vez de combatê-los de frente, ele só poderia correr primeiro e trazer de volta reforços para destruir este país trivial. "Rápido, não o deixe fugir." O rosto de Brook franziu a testa, ele não achava que o líder cavaleiro de cicatriz na cara seria tão calmo e decidisse fugir. Zum zum zum. Múltiplas flechas geladas, ligando-se umas às outras por suas extremidades e cabeças, como um fio, foram direto para o líder cavaleiro de cicatriz na cara no céu. A rapidez de Helena em seu arco e flecha,
criou um fantasma de movimento, mais rápido do que o olho nu poderia capturar. Punhos, velocidade, relâmpago! Lampard gritou. Vários ataques com luz prateada explodiram de seus punhos. Explosões de plasma dirigiam-se ao Cavaleiro do Céu, enchendo o céu com sons do fim do mundo, assustando os observadores. Os dois mestres de Chambord também reagiram rapidamente. Ambos lançaram suas habilidades finais no momento exato, forçando o cavaleiro a ficar em vez de fugir. O líder cavaleiro de cicatriz na cara riu de suas tentativas mesquinhas e revidou. Golpes de energia de espada gritaram no ar, quebraram as flechas e o plasma com a velocidade da luz, mantendo-o a 1 metro de distância dele. A habilidade do líder era alta. Além de sua rica experiência de batalha e sua vontade de sair, pará-lo estava se mostrando muito difícil. Dentro de alguns passos, ele já estava a 200 metros de distância. Haha, da próxima vez que eu voltar para cá, todos vocês vão morrer. A risada diabólica do líder de cicatriz na cara veio do horizonte. Era óbvio que ele estava longe demais para ser perseguido. É lamentável que o deixemos fugir. Brook suspirou, já planejando como resolver a situação. Preferencialmente, ele não queria criar nenhum distúrbio para Faye, que atualmente estava indo para a capital. Você não vai ter uma próxima vez. Uma voz feminina calma subitamente surgiu. Quando a voz terminou, uma luz azul repentina brilhou. Com isso veio um portal que tinha 2 metros de altura. No momento seguinte, uma sombra vermelha clara saiu do portal. Inesperadamente, o corpo cintilou com movimentos que não podiam ser capturados com o olho humano, movimentos que nunca haviam sido vistos antes e explosões devastadoras que vinham da energia. Com o som do líder cavaleiro de cicatriz na cara assustado gritando, ele caiu no chão como uma boneca de madeira, imóvel. E a figura da luz vermelha piscou, voando para o portal e desaparecendo. Quando uma chama azul girou em torno do portal, ela se dissipou. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. Rápido ao ponto que ninguém poderia reagir. Apenas alguns conseguiram ver a mulher misteriosa. Helena, Lampard, os dois cavaleiros Santos e Brook ficaram chocados com a mulher. Ela era alguém que apareceu na montanha atrás da cidade de Chambord, na Universidade do Herói de Chambord, como um modesto professor que ensinava artes marciais, ensinando apenas o básico do básico. Ninguém podia acreditar que sua habilidade real fosse extremamente alta. Mesmo alguém que estava no auge de 4 estrelas não poderia sobreviver ao dano de apenas um golpe dela. Lembrando-se de sua negligência enquanto estudavam com ela, Drogba e Pierce se entreolharam, tremendo e farfalhando com suor frio. Depois de alguns momentos de silêncio, Lampard voou para o céu. Logo depois de um breve momento, ele carregou de volta o líder cavaleiro cicatriz na cara. Ele ainda não está morto, disse Lampard. Ele jogou o que no último segundo estava ameaçado, mas agora estava como um cavaleiro molenga no chão. O líder cavaleiro cicatriz na cara ficou horrorizado. A figura misteriosa que apareceu do nada, não só era incrível, mas seus movimentos também eram inexplicáveis. Com sua própria força, ele não pode nem reagir a um golpe da misteriosa mulher, que bloqueou sua energia e limitou seus movimentos. Além de falar com sua boca, ele não conseguia mover um único dedo. Como devemos lidar com ele? Perguntou Lampard. Brook ponderou sobre a multidão. Esta era uma questão bastante difícil. Ele sabia, esse cavaleiro com o rosto cheio de cicatriz provavelmente era um verdadeiro cavaleiro do Império, porque em todo o Império Zenith, e além do Império, havia apenas alguns que tinham o poder de comandar 4 cavaleiros de 4 estrelas para trabalhar para eles. Mas esses 4 cavaleiros surpreendentes seguiram o rei de Blackstone, o rei de Shishui e o rei de Slace para atacar a cidade de Chambord. O Império quer destruir a cidade de Chambord. Mas depois de pensar seriamente, eles não pareciam sérios. Se eles realmente quisessem destruir a cidade de Chambord, todo o palácio dos cavaleiros executivos teria aparecido na frente da cidade de Chambord, não apenas a cavalaria negra liderada pelos 3 reis. Deve haver algum tipo de razão especial por trás disso.
Ignorando o líder cavaleiro de cicatriz na cara, ele olhou para os dois brincalhões, Drogba e Pierce. Drogba e Pierce entenderam sua intenção. Ambos estalando os dedos, sorrindo com uma má intenção, levantaram o amarrado rei de Slace, o rei de Blackstone e o rei Xixui. Ignorando seus gritos, como se estivessem arrastando porcos mortos, eles arrastaram os três para os pequenos arbustos atrás da colina. Em pouco tempo, sons e movimentos ecoaram. Foi primeiro uma fúria de punhos misturada ao som de batidas tempestuosas. Depois vieram os sons de choro e mendicância dos três reis, misturados com risadas e gritos, escapando da multidão. Depois de alguns instantes, os dois cavaleiros brincalhões arrastaram os três reis com os narizes quebrados, com o rosto inchado e com os dentes quebrados, no topo da colina. Drogba sussurrou para o ouvido de Brook, disse-lhe tudo o que ele conseguiu torturando os três, com um grande detalhe. Brook assentiu e a rocha em seu coração finalmente se soltou. As coisas eram semelhantes ao que ele pensou originalmente. Esses quatro cavaleiros não vieram a comando do Império. Em vez disso, eles estavam sendo comandados por um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, sob comando do seguidor de confiança do Cavaleiro de Ouro Sutton para ajudar os três reis. Suas ações não representam o Palácio Imperial dos Cavaleiros. Os fatos não eram tão ruins quanto ele pensava, mas, depois de saber a verdade, como ele deveria lidar com os quatro prisioneiros? Sentindo o olhar frio de Brook, mesmo que o líder cavaleiro de cicatriz na cara não pudesse mover as mãos, ele ainda mantinha sua atitude feroz. Mas os três que foram torturados pelos dois brincalhões estavam se arrependendo e chorando como se não houvesse amanhã. Mate-os! Brook disse com coragem, tomando a decisão rapidamente. Você se atreve! O líder cavaleiro de cicatriz na cara gritou, ameaçando com sua voz. Mas seu crânio foi logo quebrado por Drogba. Sem a proteção da energia guerreira, foi facilmente esmagado. O cavaleiro de touro limpou o cérebro do morto em seu pé. Ignorando o olhar enojado da multidão, ele disse com uma voz arrogante, aparentemente, as rochas são mais duras do que o crânio dos mestres. Por outro lado, os oficiais de execução da lei ergueram as facas e cortaram. Com isso, os corpos dos três reis que estavam implorando há um segundo atrás foram cortados em dois. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 203. Salve o rei. Lampard não parou o pedido de Brook. Os três reis e o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara já haviam sido mortos antes de ele perguntar: você acha que isso afetará a viagem de Sua Majestade desde que os matamos? É o mesmo se matar um ou dois. Brook colocou a espada ensanguentada de volta na bainha, balançando levemente a cabeça. Após a queima da pradaria, toda a área ficou em ruínas. Ele assistiu à cena dessa devastação, franziu a testa e disse: se nós não matássemos esses três cavaleiros antes, poderia não ser um problema deixá-los ir, mas infelizmente, os cavaleiros não se importarão com nossa explicação. Não importa de quem foi a culpa, aqueles cavaleiros executivos dominadores só verão uma coisa: que nós matamos o povo deles. Se deixássemos eles saírem, depois que eles voltassem, a vingança dos cavaleiros só viria mais rápido. Além disso, matar essas pessoas é minha consideração pela visita de Sua Majestade à capital imperial. Lampard apenas suspirou, mas não falou mais nada. Ele entendeu o que Brook disse. Com o vento soprando a grama, todos tiveram uma repentina sensação de raiva e opressão. Eles sabiam que uma tempestade estava se formando, mas não podiam fazer nada. Chambord não tinha ambição de conquistar qualquer cidade. A única coisa que eles queriam era viver em um ambiente seguro e pacífico. No entanto, o continente Azeroth estava cheio de caos e matança. Mesmo que eles não quisessem se envolver no problema, eles seriam engolidos nesse estrago. Felizmente, são apenas algumas pessoas que sabem disso. Brook olhou para os soldados que estavam distribuídos. Havia menos de 100 pessoas que se juntaram à batalha,
das quais mais de 8 pessoas foram enviadas para distrair os Cavaleiros Negros antes. As pessoas que realmente sabiam sobre o status daqueles 4 cavaleiros do Império de 4 Estrelas eram apenas cerca de 20 e todos eles eram pessoas inocentes e leais de Chambord. Brook virou-se e ordenou severamente que ninguém fosse autorizado a divulgar informações sobre esse evento. Uma vez que alguém soltasse algum boato, eles seriam mortos. Logo, o corpo dos 2 especialistas, Dick e Alan, que foram mortos por Lampada e os cavaleiros brincalhões Drogba e Pierce, os 3 reis, Gulo, e o líder dos cavaleiros de cicatriz na cara foram queimados até as cinzas. Suas armaduras e armas foram transportadas para a fornalha do ferreiro Samuel, que ficava na encosta de Chambord e foi destruída. Os traços da luta também haviam sido limpos com cuidado. Brook era muito atencioso. O trabalho de limpeza das marcas foi bem feito. Nada foi deixado desta batalha. No entanto, temos que deixar Sua Majestade saber o que aconteceu aqui o mais rápido possível. Frank, tire uma noite de folga e volte para Sua Majestade amanhã imediatamente. No dia seguinte, Lampada e os Cavaleiros Brincalhões deixaram a cidade de Chambord com 50 oficiais de execução da lei tão apressadamente que deixaram uma trilha de poeira atrás deles. No primeiro brilho do sol pela manhã, havia 2 pessoas, que uma vez mandaram Fei para longe, de pé sob o portão da ponte levadiça. As 2 pessoas ilustres do exército e da política em Chambord City, Brook e Baz estavam de pé na muralha, observando Lampada e os outros deixarem a cidade em silêncio, até desaparecerem no horizonte distante. Inacreditável, o Império Zenith foi estabilizado por mais de 20 anos. Um tempo caótico está chegando tão cedo novamente. O velho de rosto branco Baz suspiro, se preocupando por dentro. Ouvi dizer que o corpo do Imperador Yasin está ficando cada vez pior. Ele está muito doente, nem mesmo é capaz de andar a cavalo agora. Seus príncipes estão interessados em disputar o trono. Esses nobres decadentes só sabem buscar dinheiro loucamente e os 250 reinos afiliados estão prontos para lutar pelo Império. O pior é que, de acordo com as notícias do Padre Maisolá, o velho inimigo do Império, Spartak, começou a mobilizar suas tropas na fronteira há 3 meses, aparentemente como se quisessem invadir. O tempo escuro e caótico já está mostrando alguns sinais. Brook esfregou as ameias geladas na parede. Os 3 reis não ousariam nos atacar se esses sinais caóticos não aparecessem. Hoje em dia, até os cavaleiros do Império estão começando a ter alguns planos. Quando a guerra chegar, haverá muitos reinos que serão destruídos, pessoas serão mortas e famílias reais serão aniquiladas. Embora Chambord esteja localizada no norte, provavelmente não poderemos ficar de fora disso. Há pouco tempo para nos prepararmos. Baz teve experiências especiais, aparentemente como se já tivesse imaginado um cenário de um mundo miserável. A única coisa que precisamos fazer é trabalhar nas coisas que Sua Majestade nos deixou. Acredito que ele já percebeu os sinais e está preparado. Brook era um soldado. Ele tinha ossos heróicos, então ele não era realmente pessimista sobre a guerra. Baz mostrou um sorriso, mudando de assunto de repente. Ah, certo. Você descobriu a identidade do misterioso mestre negro que apareceu e matou o cavaleiro Gulo em uma fração de segundo. Eu tenho apenas uma pequena pista, mas ainda não estou certo. Bem, Gordon, você precisa agradecer a esse homem misterioso. Eu ouvi de Frank que, sem a ajuda desse cara misterioso, você teria sido preso em uma posição perigosa. Mesmo que ele não aparecesse, eu não teria morrido. Na frente de seu velho amigo, Brook não se escondia muito. Ele sorriu para a parede e disse: quando Sua Majestade partiu, ele deixou algo para mim. Antes que eu pudesse usá-lo, esse cara apareceu e matou o guerreiro de 4 estrelas. Depois que a princesa mais velha e seu povo saíram, a força expedicionária de Chambord não partiu no segundo dia, mas simplesmente estacionou-se do lado de fora do portão Hot Spring da capital Ernest. O portão Hot Spring era uma das 10 cidades mais famosas do Império Zenith. Não era apenas a metrópole de Ernest, mas também um conhecido centro econômico e cultural na região norte do Império. Mais importante, é uma fortaleza sólida.
Seja o tamanho da cidade ou as forças militares, é impossível que a fortaleza do reino de Blackstone se compare a ela. Além disso, o portão Hot Spring era como um portão que ficava no meio da cidade de Chambord, vigiando a estrada para o lado de fora. Tinha um significado estratégico extremo. Portanto, Faye queria ficar aqui para observar mais e esperar que Lampard e os outros voltassem para o exército. O segundo dia estava ensolarado e fresco pela manhã. Depois que Faye organizou o acampamento, ele chamou os guardas que o acompanhavam e levou Angela e Emma com ele antes de deixar o acampamento das forças expedicionárias para visitar o portão Hot Spring. Uma cidade grande como esta, era muito mais florescente e grandiosa do que a cidade de Chambord. Para Faye, um garoto caseiro em sua vida anterior que só sabia sobre o continente Azeroth de livros e lendas, e as duas meninas, que nunca chegaram a uma cidade tão grande antes, esta cidade tinha uma atração fatal. Ei! Você três, pare! Os estrangeiros precisam pagar um imposto para entrar na cidade. Logo depois de chegar ao portão da cidade, os guardas ficaram perplexos como se encontrassem tesouros inigualáveis, encarando desejosamente os corpos de Angela e Emma. Um barrou o portão com sua lança, bloqueando o caminho para detê-los. Com suas roupas elegantes e temperamento, o soldado sabia que essas três pessoas não eram camponeses comuns. Era difícil dizer o que aconteceria se Faye e as duas meninas não parecessem nobres. Imposto. Quanto? Faye sorriu sem sentir raiva. Ele sabia que esses soldados eram soldados da princesa quando viu as armaduras desalinhadas e a formação desordenada desses soldados. Eles não se juntaram à guerra e viram a morte. Esses soldados nunca poderiam ser oponentes aos oficiais de execução da lei de Chambord. Era fácil imaginar como a vida pacífica deles fazia com que abaixassem a guarda. Mesmo a guarnição no portão Hot Spring, uma das 10 cidades mais famosas do Império, não era tão rigorosa. Uma moeda de prata padrão do Império para cada pessoa. Uma moeda de prata. Mesmo. Como poderia ser tão caro? Emma não pôde deixar de perguntar. Uma moeda de prata padrão Império poderia abastecer uma família pobre em Chambord por mais de um mês. Faye balançou a cabeça. Ele sabia que esses soldados estavam divagando sobre o preço, mas ele não estava disposto a falar muito com essas pessoas. Ele jogou 3 moedas de prata e entrou na cidade com as duas garotas. As moedas caíram no chão e os soldados agarraram como um bando de cachorros tentando pegar seus ossos. Depois de passar o portão da cidade, era um distrito externo projetado para defender durante um cerco. Passado o distrito externo, eles finalmente chegaram à cidade principal. Quando eles entraram na cidade principal, um novo mundo apareceu. Havia ruas largas e limpas na cidade. Embora fosse de manhã cedo, não havia muitas pessoas na rua. Era muito mais movimentado do que a cidade de Chambord. Havia alguns vendedores ambulantes já começando a preparar suas barracas. Caravanas estavam com pressa, mercenários e excursionistas estavam sujos, todos começaram a trabalhar por um novo dia. A maioria dos edifícios que ficavam ao longo das ruas eram feitos de pedras, letreiros coloridos balançavam com o vento. Havia tantas lojas abrindo uma a uma, e toda a rua estava cheia do cheiro apetitoso de comida. Angela e Emma foram subitamente atraídas pelas cenas agitadas e elas ofegaram, assim como 2 pássaros Oriole. Elas deram uma olhada em tudo, todas as coisas aqui eram muito frescas e bonitas. Faye andou atrás delas com um sorriso, observando a cidade enquanto protegia as duas garotas. Por muito tempo, Faye estava realmente curioso sobre a razão pela qual todos os impérios estavam tão incansavelmente interessados em construir muralhas e castelos. No continente de Azeroth, onde especialistas de primeira linha, como um Lord Rank Sol, podiam mover uma montanha com as mãos e até dividir o céu, todas essas paredes não eram nem mais fortes do que o cabelo de um especialista de primeira linha. Não importa o quão estáveis ou grandiosos fossem os muros, não causaria nenhum problema a um elite do rank Lua ou a um Lorde do rank Sol. Mesmo um guerreiro de rank Estrela capaz poderia simplesmente saltar sobre isso. Então, a criação de paredes parecia um projeto fútil para desperdiçar dinheiro e materiais.
Mas agora, Fei encontrou algumas coisas interessantes. Cada tijolo que estava nas paredes do portão Hot Spring estava coberto com algumas runas mágicas. Essas runas não eram realmente difíceis de entender. Com o conhecimento de mago que Fei aprendeu com a freira Cara e o miserável tio Kane, ele pôde descobrir que elas eram simples feitiços de transmissão mágica e reforço de solo. Ele secretamente usou a palma da mão para empurrar a parede e descobriu que uma vez que o empurrão parasse, o poder mágico apareceria dentro da parede, e qualquer dano abaixo de uma classificação de 3 estrelas não seria capaz de danificar as paredes. Além disso, depois de entrar na cidade do portão Hot Spring, Fei instantaneamente sentiu uma flutuação de elementos mágicos muito ativa na cidade. Era quase mais do que o dobro do que ele sentia fora da cidade. Era realmente incrível. Estes poucos passos podem criar uma lacuna tão grande. Mas apenas mais alguns minutos, ele descobriu a origem desse fenômeno bizarro. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 204. Grandes eventos no Império. Um sistema secreto negociação. Na esplêndida terra do portão Hot Spring, havia 6 torres cilíndricas que tocavam o céu, centenas de metros no ar. De onde aquelas torres estavam localizadas, no entanto, Fei sentiu claramente um tipo mais forte de flutuação mágica, como se houvesse múltiplas camadas de ondas irradiando para fora infinitamente. O poder era tão forte que não era menor que o efeito dos elementos mágicos causado por uma desobstrução completa de um mago de 5 estrelas. Parecia que a existência daquelas torres era a razão para as flutuações anormais de elementos mágicos. É a lendária Torre do Mago? Fei logo notou que as 6 torres do mago no portão Hot Spring estavam localizadas respectivamente em cada ponto de um hexágono, e ele já estava familiarizado com esse tipo de localização, que obviamente formava uma tremenda divisão de matriz mágica. Estava implicitamente liberando uma espécie de encanto estranho e invisível que prendia o portão Hot Spring. No entanto, a força do encantamento era fraca demais para ser notada pela maioria das pessoas, talvez seja também porque, até agora, a gigante matriz mágica ainda permanecia oculta. Eu vejo, toda a cidade está localizada em uma gigantesca matriz mágica já construída. Até as paredes ao redor são parte disso. Uma vez que os invasores aparecerem, o poder da Torre do Mago, assim como todos os magos da cidade, podem ser usados para estimular esta matriz mágica. Depois de aumentar o poder do encantamento, ele pode se defender contra aqueles guerreiros nobres, ou até mesmo para contra-atacar. Fei gradualmente descobriu muitas coisas. De repente, ele percebeu que o mundo era muito mais complicado do que ele esperava. A feroz competição para sobreviver, assim como a história acumulada ao longo de milhares de anos, apenas tornaria este mundo ainda mais fantástico. Fei já estava chocado com a parede única no portão Hot Spring, mas também o encantou com um plano perfeito para reconstruir a defesa de Chambord. Junto com a risada de Angela e Emma, a viagem toda não só chocou Fei, mas também abriu seus olhos. O portão Hot Spring era o centro econômico e cultural da região norte do Império. Sua população era 10 vezes maior que a de Chambord. Como estava chegando perto do meio-dia, mais e mais pessoas de vários setores, como vendedores, artistas, mercenários e caravanas de comércio apareceram na rua. A multidão fez a rua tão cheia que você podia ouvir todo o barulho de vendas e conversas ao lado de seus ouvidos. 2 garotas andavam de um lado para o outro, maravilhadas com as cenas movimentadas que nunca haviam visto antes e totalmente esquecidas do resto do mundo. Elas simplesmente não podiam deixar de comprar todas as coisas extravagantes que viam. Como era quase meio-dia, elas finalmente decidiram descansar em um pub chamado Liga Eve. Foi agora que Fei percebeu que seu anel de armazenamento estava quase cheio. Liga Eve era um pub popular entre as classes mais baixas no portão Hot Spring.
Pessoas de várias origens gostavam de se reunir lá, especialmente os mercenários ocupados. Fei escolheu um lugar como aquele com o objetivo de obter algumas pistas úteis daqueles que viajaram extensivamente. Além disso, o que mais surpreendeu Fei foi a comida fornecida pelo pub. Era a primeira vez dele provando a comida surpreendente de outras partes do mundo, não a coisas sem sabor de Chambord. A sensação de fazer parte da cena alegre e barulhenta lembrou Fei de sua última vida na universidade, saindo com um casal de amigos, pegando a cerveja que quisessem em um restaurante pequeno e bagunçado perto da universidade, gostando de ser jovem e destemido. Fei tomou um gole da cerveja de centeio e lembrou-se do gosto azedo-amargo, mas ainda assim o acalmando enquanto descia pela garganta. Fei respirou com prazer, depois olhou ao redor no pub. A maioria dos homens no pub eram mercenários, vestidos com uma armadura de couro antiga, mas arrumada. A armadura parecia polida, fazendo o couro parecer polido e brilhante. Soava como trovão quando eles estavam conversando, sentados juntos em pequenos grupos e explodindo em gargalhadas de vez em quando. Também havia alguns sujeitos que gostavam de desfrutar a cerveja delas enquanto esperavam por uma chance para agarrar a bunda das garçonetes curvilíneas, então todo mundo começava a rir novamente. As pessoas tinham seus próprios grupos. Se você prestasse mais atenção, poderia encontrar diferentes tipos de crachás mostrando seu status para os outros. Embora o portão Hot Spring não permitisse que as tropas do reino subsidiário entrassem na cidade, esses mercenários pareciam uma exceção. Fei notou que quase todos eles tinham uma arma. Em comparação com aqueles mercenários no pub, Fei e as duas garotas pareciam totalmente fora de lugar, não apenas a maneira como elas se vestiam, mas também seu temperamento exibido inconscientemente. Desde o começo, quando Fei trouxe Angela e Emma para o pub, algumas pessoas olhavam para elas com curiosidade ou, para ser mais preciso, olhavam para as duas garotas. A inocência e beleza de Angela e Emma definitivamente estavam refrescando o bar que só costumava ser cheio de grosseria e ignorância. Ei, senhoras bonitas, por favor, permitam que eu, velho sangue, tenha uma chance de comprar algumas bebidas para você. Oh meu Deus, vejo minha encantadora deusa. Ha ha ha, tome uma bebida. Eu mal vejo mulheres tão bonitas aqui. De vez em quando, havia alguns caras excitados e apressados de longe, erguendo suas xícaras de aço para apresentar seus elogios e risos. Quanto a receber esse simpático convite, Angela não ficou brava. Em vez disso, ela escolheu ser tão entusiasta quanto elegante. Ela segurava a xícara com um sorriso doce no rosto e tomava um gole em resposta à gargalhada dos mercenários. Você não pode encontrar qualquer afetação nela, mas apenas uma elegância profunda. Fei ficou surpreso ao descobrir que a afinidade com o qual sua noiva nasceu não tinha apenas uma influência sobre os animais. Mesmo aqueles mercenários grosseiros foram incrivelmente afetados, e eles eram amigáveis quando estavam com ela. Fei podia dizer, era a bondade do fundo de seus corações duros. Era a emoção que as pessoas só tinham por suas famílias. Isso é estranho, é porque Angela tem o espírito de protagonista. A porta de madeira foi aberta quando Fei estava rindo. As sombras de dois apareceram na porta, um alta e o outro baixo. Haha, olha quem está aqui. Velho York, quando você voltou do Império? Haha, eu acabei de voltar, não pude esperar para vir aqui e tomar uma bebida com meus amigos. O homem alto respondeu enquanto olhava ao redor, eventualmente indo para a mesa de Fei com o baixinho, dizendo, Ei rapaz, eu posso sentar aqui. O lugar está cheio. Fei sorriu e empurrou duas cadeiras de madeira em direção a ele. Sente-se, por favor. Obrigado, cara. O homem alto chamado York sentou-se alegremente. De repente, Fei sentiu que as coisas ficaram escuras na frente dele, como se uma montanha gigante estivesse à sua frente. Esse cara era excepcionalmente forte. Até mesmo os bárbaros do mundo de Diablo eram inferiores a ele. Ele tinha cerca de 30 ou 40 anos de idade, mas sua barba ruiva chamava muita atenção, fazendo-o parecer um homem ousado e franco. Seu colega, por outro lado,
Era muito mais magro com um tom de pele bronzeada, mas você ainda podia dizer que ele era bem bonito. Logo Fei notou que esse cara magro e bronzeado parecia muito tímido. Na maioria das vezes ele apenas olhava para baixo, mas quando ele levantava a cabeça, havia um sorriso tímido, junto com seus dentes brancos e covinhas no rosto, fazendo-o parecer um jovem elegante. Ei cara, me pegue 2 cervejas de centeio grandes. Apresse-se. O sujeito grande York estava batendo na mesa e gritando, parecendo que ele não podia esperar por um segundo mais longo. Sua voz soava como um trovão abafado no pub. No entanto, os outros mercenários já estavam acostumados a isso, e todos explodiram em uma gargalhada. Alguém perguntou em um tom alto, um cerveja prêmio de centeio. Ou de York, parece que você teve uma boa sorte depois de ir para o Império. Um pouco, mas só um pouco. O grandalhão coçou a cabeça com um sorriso no rosto, nem mesmo tentando esconder o fato de que ele fez uma fortuna. Oh, vamos lá, cara. Você tem que nos oferecer bebidas desde que você tem algum dinheiro em suas mãos. Alguém gritou. Ok, pessoal. Bebidas para todo mundo. Quero dizer, cerveja de centeio regular. Eu não posso pagar o prêmio para tantas pessoas. O cara grande disse apaixonadamente sem hesitação. A multidão respondeu com aplausos e vivas. O pub estava cheio de barulho e excitação novamente. No entanto, o colega não parecia muito feliz com isso. Não importa o quão duro ele piscou para o grandalhão tentando pará-lo, ele simplesmente não recebeu nenhuma sugestão. Então ele desistiu, e não pôde deixar de balançar a cabeça e encarar o grandalhão com um sorriso desajeitado. Vendo isso, Fei começou a rir de si mesmo. Fei esteve observando esses 2 caras o tempo todo. Eles formavam um grupo mercenário bastante estranho. Como ele poderia dizer, eles definitivamente não eram do melhor nível. O grandalhão pode ser um samurai de uma estrela, mas o jovem pode nem estar perto de uma estrela. No entanto, a sensação estranha e a sensibilidade aguda de alguém como Fei, que tinha um modo bárbaro, disseram-lhe que este jovem negro não era tão inocente quanto se pensava. Fei poderia dizer que havia alguns perigos potenciais dentro do cara, e seu cheiro era familiar para Fei, como se ele tivesse encontrado isso em algum lugar antes. Hey Old York, conte-nos sobre a sua viagem ao Império, algo interessante. Alguém gritou no pub. Ok, bem, falando sobre os grandes eventos do Império, o que mais chama a atenção deve ser a disputa militar entre os 250 países subsidiários. Restam apenas 10 dias e 80 ou 90% das tropas subsidiárias do país estão estacionadas fora do Império. Sem mencionar que os 10 principais países subsidiários de primeira classe já estão lá. O grandalhão não continuou falando até tomar um bom drink. Todas as câmaras de comércio, bancos privados e cassinos tinham estabelecido historicamente altas probabilidades e pagamentos. No mercado, toneladas de aristocratas e empresários apostavam loucamente nessa competição. Pare por aí, cara. Está desatualizado agora. Todos nós já sabemos sobre esse evento. Todos no Império sabem que apenas aqueles dos países subsidiários de primeira classe têm a chance de ser o vencedor final. Alguém contradisse. Então você simplesmente não tem nenhuma pista. Eu tenho medo que possa ser diferente dessa vez. O grandão riu enquanto balançava a cabeça. Ouvi dizer que há alguns dias entre os reis dos países subsidiários, havia um jovem mestre incrível que apareceu do nada indo para a competição, que chocou todo o império derrotando o cavaleiro do Sol Dourado Chris Sutton, um dos 10 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros, na Batalha do Pico das Torres Gêmeas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 205. Uma notícia ainda mais chocante. O que? Velho York, você está brincando comigo. Você deve estar bêbado. Esse tipo de coisa nunca aconteceria. As pessoas na taverna começaram a gritar. Embora, sendo mercenários, e tivessem visto muitas coisas bizarras, eles ainda não podiam acreditar no que aquele homem corpulento acabará de dizer.
Que tipo de homem era o Cavaleiro do Sol Dourado, um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio do Cavaleiro Imperial? O extremamente talentoso e absolutamente lindo, renomado em todo o Império, Cavaleiro do Sol Dourado que havia matado incontáveis desafiantes com sua lança dourada. Os rumores diziam que o Cavaleiro do Sol Dourado possuía fortes poderes que quase rivalizavam com um guerreiro de 6 estrelas em uma idade tão jovem. Como poderia este assim chamado, melhor lutador da nova geração, ser derrotado pelo rei de um reino subsidiário? Isso quase soou como uma história da compilação de contos de fadas, As Mil e Uma Noites. O cara alto e corpulento tomou outro gole do vinho, esticando o pescoço e respondeu: Como isso não é possível? Isso não é um segredo. Já se espalhou na capital sagrada. Algumas pessoas até testemunharam que o Cavaleiro Dourado foi espancado até ficar inconsciente e só então foi levado por seus cavaleiros de volta ao Palácio dos Cavaleiros. Dizem que o chefe dos cavaleiros Akinfeia ficou furioso. E hoje em dia, todas as forças proeminentes da capital sagrada, pelo menos as que se consideravam capazes de ter um tiro decente, começaram a se preparar secretamente para ganhar desse inigualável poderoso rei do reino subsidiário. Por quê? Talvez seja real. As pessoas viram que Velho York estava contando a história de forma convincente e gradualmente se tornou menos duvidosa. Oh, eu sei. Deve ser uma espada. Apenas uma espada tem o poder de derrotar o Cavaleiro Dourado. Alguém ficou subitamente iluminado, pensou ter descoberto a resposta certa, e gritou com orgulho. Outras pessoas na taverna ouviram e ecoaram em resposta. Eles também concordaram com essa resposta. Se de todo o Império, você tivesse que nomear um de um reino subsidiário que poderia derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado, essa pessoa deve ser uma espada. Hahaha, não, você está completamente errado. Jin, sua cabeça está quebrada. Eu já te disse, é o rei de um reino subsidiário que derrotou o Cavaleiro Dourado. Uma espada não foi canonizado como um rei ainda, ele é apenas um príncipe. Terre, ok, esqueça, nem tente porque você não vai conseguir. O cara que derrotou o Cavaleiro Dourado, na verdade era apenas um rei do reino subsidiário de nível 6 que nunca revelou seu talento. O homem alto finalmente revelou a verdade. O rei de um reino subsidiário de nível 6. Velho York, você se tornou retardado depois de ser espancado por sua esposa. O homem grande ficou aparentemente agitado, esticando o pescoço e gritando: Não, seu cérebro é que foi esmagado. É que, o cérebro de toda a sua família está danificado. Isso não pode ser mais real. Eu nunca entenderia errado. No entanto, o grupo de mercenários explodiu em nada além de gargalhadas e risos. As palavras do homem pareciam tão ultrajantes. Dificilmente ninguém mais confiava nele. Sentado em silêncio ao lado da multidão que ria, Fei, ao contrário, dificilmente poderia apreciar o humor. Em vez disso, ele ficou cada vez mais ansioso ao longo do desenrolar da história. Em uma tentativa vã de se acalmar, ele acariciou seu queixo repetidamente e ficou verdadeiramente surpreso. Faz apenas 4 dias desde a minha batalha com o Cavaleiro Dourado na montanha da Torre Dupla. Como as notícias se espalharam tão rápido? O mais bizarro foi que as palavras se originaram de São Petersburgo, todo o caminho de volta ao portão das águas termais. Isso foi de fato estranho. Angela e a loira Loli Emma não conseguiram se conter e riram ao lado. As duas garotas certamente sabiam tudo sobre a batalha da montanha da Torre Dupla. Vendo que as pessoas na taverna não acreditariam, Emma, com os olhos arregalados e as sobrancelhas erguidas, quase pulou da cadeira em uma tentativa de defender a verdade, mas foi interrompida por Angela que apertou as mãos de Emma e sutilmente balançou a cabeça dela. Emma não teve escolha a não ser sentar-se relutantemente com os dentes rangendo, encarando ferozmente as pessoas ao seu redor com raiva, como se todos aqueles que não acreditavam que Fei derrotasse aquele cavaleiro dourado fossem todos seus inimigos. Ei mano, se você não se importa em perguntar, onde você ouviu todas essas histórias? Foi tudo um boato. Fei, em um esforço para investigar,
deliberadamente bateu na mata para perguntar a esse cara simples e honesto: como isso pode ser um boato? Irmãozinho, isso foi anunciado publicamente pelo grupo mercante Soros em São Petersburgo. O rosto de York ficou vermelho de impaciência. Ele bateu na mesa e levantou-se levantando a voz: se você não acredita no que eu disse, a fonte, o grupo mercante Soros, deve ganhar sua confiança. Apenas mais alguns dias, as notícias serão definitivamente passadas para o portão das águas termais. E a notícia divulgada pelo grupo mercante Soros foi muito detalhada. O misterioso mestre que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado foi o rei do reino subsidiário de nível 6, Shambod, cujo nome é Alexander. Uau! O grupo mercante Soros anunciou a notícia. Parece legítimo, soa mais convincente agora. Se foi lançado pelo grupo mercante Soros, então pode ser verdade. Eu não posso acreditar que a partir de um pequeno reino subsidiário de nível 6 surgiu uma figura tão heroica. Depois de York complementar sua história com o grupo mercante Soros, a multidão na taverna finalmente se convenceu progressivamente. De fato, uma organização tão poderosa e autoritária como o grupo mercante Soros nunca falaria besteiras ou faria fofocas com questões tão importantes quanto isso. Afinal, a virtude que os mercadores valorizavam era ser confiável. Nenhum grupo de mercadores poderia ser considerado confiável se eles fossem pegos espalhando informações cruciais e falsas. Nem sequer uma vez. Durante as dezenas de anos de criação do grupo mercante Soros, tal escândalo nunca aconteceu antes. Até agora, Fei finalmente descobriu o que aconteceu. O gerente do grupo mercante Soros, Harry Hickman, e o grupo mercante Soros seguiram o exército de expedição de Shambod e testemunharam a batalha na Montanha das Duas Torres. Não havia dúvida de que o motivo pelo qual a história circulava de maneira tão elaborada de São Petersburgo para o portão das águas termais, era tudo por causa dos oleodutos especiais, grupo mercante Soros, de Hickman. A única coisa estranha era, por que o grupo mercante Soros teve que trombetear e anunciar essa história? Talvez como empresário ganancioso, eles vissem o potencial de lucrar com isso. Fei capturou o excêntrico primorosamente. À medida que a discussão na taverna se tornava mais intensa, os interesses de todos estavam voltados para o misterioso mestre, o rei de Shambod. As duas garotas sentadas ao lado de Fei riram com as bocas cobertas, ouvindo todos os suspiros de admiração da multidão e sentindo-se tão orgulhosas ao ver Fei sorrindo calmamente ao lado da mesa. Era difícil para eles se controlarem e não dizer a todos que o mestre misterioso, que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado, estava sentado bem aqui na frente dos olhos de todos. Vendo que as pessoas finalmente confiaram nele, York sorriu com complacência. Ele abaixou a cabeça e tomou um grande gole de quase meio copo de cerveja. Ele limpou a cerveja na barba e de repente bateu na mesa pesadamente. Ele não começou a falar até que chamou a atenção de todos. Na verdade, o Cavaleiro do Sol Dourado sendo espancado não foi a notícia mais sensacional da capital sagrada. Houve outro evento que aconteceu na capital. Se eu lhes disser, todos vocês se sentirão espantados. Uau! Houve notícias mais chocantes. Diga-nos, vamos. Alguém insistiu com ele, impaciente. York ficou satisfeito com a reação. Ele olhou ao redor, pacientemente esperando que a tensão aumentasse. Então ele desdobrou seu sorriso e finalmente começou a falar, em um tom moderado e deliberado. Há cerca de 10 dias, o santo guardião marcial de Esparta, do nada, declarou oficialmente a Santa Carta de Desafio Marcial, ao mestre Krasik. O que? Santa Carta de Desafio Marcial? De jeito nenhum. O que esses bastardos idiotas de Esparta querem fazer? Eles querem provocar uma guerra. Rápido, velho York, como o Sr. Krasik respondeu. Que Deus nos abençoe, algo grande como isto aconteceu. Talvez a guerra vai realmente começar. As palavras de York, esse homem alto e corpulento, poderiam ser verdadeiramente qualificadas como de tirar o fôlego. A barulheira agora se tornava insuportável, como se alguém jogasse um punhado de sal em uma panela gordurosa, uma explosão repentina e maciça.
Mesmo os grupos que eram mais reservados antes e reticentes não podiam mais manter suas posturas, seus queixos caíam e os olhos se abriam. Esta informação foi realmente surpreendente. A aparição da Santa Carta de Desafio Marcial foi um acontecimento absolutamente surpreendente em todo o Império. Não só representou a chegada de um duelo final entre duas superpotências, mas também implicou um conflito de rivalidade cara a cara a um nível sem precedentes, entre o poderoso Império Zenite e o grande Império Esparta. Seguindo a tradição do antigo continente Azeroth, o destino dos dois impérios estava agora baseado na batalha final entre seus santos guardiões marciais. A Santa Carta de Desafio Marcial era como uma providência ou um capricho dos deuses poderoso, incontestável e mortal. Ninguém no continente poderia resistir a contemplar os resultados. Em comparação, a derrota do Cavaleiro Dourado não era mais tão significante quanto costumava ser. O Império Spartak realmente foi longe demais. Senhor Krasik decapitará definitivamente esse desafiante imprudente. O santo guardião marcial do Império Zenite, Krasik, que havia sido promovido como elite do nível Lua por 10 anos, era sem dúvida o lutador número 1 do Império, o santo guardião do Império e o ídolo absoluto dentro dos milhões de jovens guerreiros. Todos os outros impérios ficaram maravilhados com a santa montanha marcial por causa dele e ninguém se atreveu a competir. E, no entanto, finalmente, Krasik foi desafiado por outro império. 2 meses depois, no topo da Santa Montanha Marcial de São Petersburgo, a lua demoníaca estará suspensa no céu, e os dois santos lutarão até a morte. York terminou seu copo de cerveja, colocando-o pesadamente sobre a mesa de madeira e depois gritou para a multidão: notícias deste evento já foram espalhadas perto da capital. Eu acredito que qualquer lutador que tenha coragem estará lá para observar e torcer pelo santo marcial do Império. Quando chegar a hora, certamente estarei lá. Alguém já estava impaciente. Eu vou também. Eu também. Somente aqueles que foram criados por duendes perderão essa questão. Fei viu a atmosfera agitada na taverna. De repente se sentiu animado com a batalha dos dois santos que acontecerá na Santa Montanha Marcial 2 meses depois. Esta será uma batalha até a morte entre as elites de nível Lua e uma grande chance de conhecer o nível exato de força de todos os especialistas do continente. Será emocionante antecipar que tipo de cena surpreendente acontecerá lá. Depois de ouvir a multidão por um tempo, Fei viu que o dia estava quase no fim. Ele chamou o proprietário da taverna para pagar a conta e estava pronto para sair. Ei, irmãozinho, muito obrigado por me deixar sentado aqui, ou então eu não poderia aproveitar o bom vinho de hoje. Que tal convidar você e aquelas duas garotas bonitas para outra rodada de bebidas? York disse e se levantou, chamou a garçonete para trazer 4 copos de cerveja escura, 3 na frente de Fei e as duas meninas. O quarto foi empurrado na frente de um garotinho de pele escura que estava sentado em silêncio por um tempo. York empurrou o garotinho: Philip, não seja louco, seja homem. Levante-se e termine este copo. O garotinho não sabia o que fazer e mostrou um sorriso tímido. Ele pegou o copo de ferro e se levantou. Neste momento. Asterisco Dua, asterisco. Um som estridente ocorreu. A porta de madeira da taverna foi empurrada com força. Atrás da porta entraram várias figuras desenfreadas. Eles entraram de forma imprudente. O chefe do grupo parecia que estava procurando alguma coisa. Ele olhou em volta rapidamente, virou-se e sussurrou alguma coisa. Depois de ver Fei e as duas garotas, ele sussurrou para o jovem bem vestido atrás dele com brilho nos olhos. Com um sorriso, o jovem caminhou até a mesa, cheirou com desgosto, e encarou tanto York quanto o menino tímido. Ele gritou com desdém: vá embora, vocês dois mercenários inferiores! Quem diabos são vocês para sentar com lindas damas em uma mesa? Anterior próximo. Comentários.